O tenso xadrez político que estamos vivenciando, nesse arremedo de democracia que se contorce para tentar sobreviver, sendo atacado de todos os lados, nos revelam algumas verdades que são difíceis de admitir. A ilusão das Alices de que a paz e a harmonia podem reinar entre as instituições no utópico País das Maravilhas parece impossível no mundo real. Pelo menos enquanto Bolsonaro ocupar a cadeira presidencial. Temos que admitir, se tem um culpado por toda essa guerra institucional que vivemos no Brasil, esse alguém é o chefe do executivo. Ora, para os olhos do establishment, o cara não deveria estar ali. É um elemento estranho dentro do sistema que, ao invadi-lo, através dos votos de 57 milhões de brasileiros, após sobreviver à facada dada pelo militante extremista, desestabilizou a harmonia hegemônica canhota, provocando uma reação em cadeia e fazendo com que o sistema dominante implantado nas últimas décadas entre em colapso. O poder nas mãos do povo é uma deliciosa utopia, assim sempre debatida desde os gregos. Mas onde foi parar a soberania popular? Se tornou um mero arremedo de formalidade no Estado democrático de direito, onde a ficção Estado se digladia para não ser capturado pela corrupção sistêmica e pela impunidade. E a expressão democrático foi substituída pela opinião da mídia e pela ideologização dos compromissos político-partidários presentes nas vontades julgadoras e decisoras. E quanto ao termo direito, este se confunde com o positivismo jurídico, se tornando quase totalmente confinado à letra fria da lei, em suas interpretações o mais ideologizadas possível. O fato é que o alvo do establishment não é o presidente Bolsonaro, o alvo é você, ele apenas está no meio do caminho. Como explicou o professor Percival Pugina, nos primeiros 2 anos de governo, o presidente da República compôs um ministério técnico, alimentou a ilusão de que sua impactante vitória eleitoral acabaria reconhecida como fato político suficiente para certificar ante os demais poderes da República as legítimas expectativas da sociedade. A opinião expressa nas urnas costuma ser levada a sério nas democracias, mas na prática a teoria é outra. Combatidos pela mídia militante, os projetos do governo batiam nas traves do Congresso ou eram obstados pela ampla bancada da oposição de togas, onde o governo não tinha e não tem a menor chance. As realizações do governo só eram informadas nas redes sociais. A pandemia entrou na cena sanitária e política nacional no início de 2020 e as posições do governante, tido por autoritário, mas sempre em favor da liberdade, lhe complicaram ainda mais a vida. O Brasil tornou-se o único país do mundo onde as pessoas não eram vitimadas pela Covid, mas pelo presidente. As manifestações populares minguaram pelo receio da contaminação. Quando interpelado sobre suas sucessivas derrotas no Congresso, atribuídas à falta de capacidade de negociação, o presidente respondia que seu papel era o de propor, cabendo ao legislativo decidir. No Congresso havia 3 grupos: a oposição, o centrão e a minguada base de apoio ao governo. O centrão sabia que, cedo ou tarde, o poder cairia nas suas malhas e a vida voltaria à normalidade. O dinheiro público voltaria a circular e, com ele, a prosperidade econômica da política. Bolsonaro, então, tratou de se entender com o centrão. Foi o sinal para que os críticos da incapacidade de negociação passassem a atacar o governo por negociar com quem estava disponível, ou seja, com o centrão. Estabelecido o entendimento, o governo, como é normal nas democracias, apoiou a eleição de Lira e Pacheco, redistribuiu cargos e mexeu no ministério para nomear ministros do bloco. Porém, como cantaria Paulinho da Viola, estavam canceladas as práticas irregulares de que se abastecia a corrupção imprescindível ao funcionamento dos acordos políticos. Cargos sem grana não é objetivo sonhado pelos acordos que organizam maiorias parlamentares em nosso presidencialismo de cooptação rentista. Assim, o presidente encomendou, cumpriu sua parte e não recebeu o que encomendou. Na vida real, ele só tem, por si, a parcela do povo que quer preservar sua liberdade, seus princípios e seus valores num país próspero. E creio que essa parcela é a grande maioria da população brasileira.
Não, presidente Jair Messias Bolsonaro, você não está sozinho. A nossa liberdade não tem preço. Ela vale mais que a nossa própria vida. Essas palavras fortes, marcantes, verdadeiras, foram ditas pelo homem que corre quase que solitário pelo Planalto, perseguindo a ideia que pode nos dar um Brasil melhor. Porém, a maioria de nós não vê, pois é da natureza da honestidade que não seja compreendida por quem está fora dela. Jair Bolsonaro é dono de uma determinação obstinada em seguir a Constituição, honrar nossa bandeira, respeitar a família, querer sinceramente o bem deste povo maltratado, respeitar o Brasil acima de tudo e Deus acima de todos. A melhor explicação acho que está em seu sobrenome, Messias, a seu modo, tentando salvar o Brasil, em meio a este grande circo, tentando não nos fazer de palhaços. A grande incerteza do momento é: o presidente Jair Bolsonaro tem condições políticas e emocionais de suportar a sabotagem sistemática e persistente para desgastá-lo, derrubá-lo, forçar uma renúncia ou induzi-lo a cometer uma imperdoável radicalização institucional? Ninguém sabe. Qualquer missão, qualquer hora, em qualquer local, ela será cumprida. Uma das poucas coisas que me conforta como presidente da República é saber que vocês existem, que vocês estão ao lado da lei, da ordem e da defesa da nossa liberdade, bem maior de um povo. O Brasil vive momentos não muito tranquilos, mas a certeza da existência daqueles que têm acima de tudo a sua pátria conforta toda a nossa nação. Nos momentos mais difíceis da história, você, soldado brasileiro, sempre esteve presente. E o que está acima de tudo é o destino da nossa nação. Não temos vaidades, ambições ou sede do poder, mas temos uma inabalável vontade e disposição para que a nossa Constituição, a nossa democracia e a nossa liberdade sejam mantidos a qualquer preço. Nós sempre estivemos e estaremos dentro das 4 linhas da nossa Constituição.